Rapaziada, e tá rendendo ainda, hein? Tá rendendo, muita polêmica aí, muita choradeira por parte do São Paulo a respeito desse pênalti, e os programas estão debatendo, resolvi então fazer um corte aí, trazer esse corte para vocês tirarem as conclusões de vocês. Vamos ouvir aí os especialistas falando aí ainda sobre esse pênalti, e pra gente avaliar aí com mais critério aí a respeito desse lance. Separei esse corte, vou soltar aí, peço só que antes vocês dê o like aí no vídeo para tá dando uma moral, tá bom? E também se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Verdão. Vamos pro vídeo. O Miller faz uma variação desse jogo, 2-0, toma a virada de 3-2 com lances polêmicos, Miller. Olha, Garrafa, eu estava assistindo o jogo com o jogador ali na sala e eu disse para ele, olha, o São Paulo está ganhando 2-0, só que no segundo tempo o São Paulo costuma defender o resultado e cai muito de produção fisicamente. E foi o que aconteceu. Com 21 minutos, o São Paulo ganhava 2-0. Em menos de 10, o Palmeiras empatou o jogo. E, claro, com falhas do goleiro Rafael, falhas do setor defensivo. Não é possível você estar ganhando de 2-0 e você... acabou, como diz na gíria, acabou o jogo, 2-0. Né? Fura a bola. Muita gente fala assim, o 2-0 é um resultado perigoso. Perigoso para quem está perdendo. Você tem que correr e fazer 2 gols e tentar virar o jogo. O Palmeiras fez isso com todos os méritos, beleza, maravilha. Só que o São Paulo bobeou demais o jogador. É que o São Paulo, Garrafa, como eu estava dizendo pro Barolo, o São Paulo não tem um líder dentro de campo. Não tem. É um time muito frouxo dentro de campo, pelo amor de Deus. 2-0, acabou o jogo. Não tem que levar 3 gols em menos de 20 minutos, pelo amor de Deus. Com vontade, Barolo. Hein, Barolo? O São Paulo não fez falta no segundo tempo. Não fez falta. O menino, o Vitor Roque, pegava a bola, ficava passando o pé em cima da bola, ninguém jogou ele na pista de atletismo. Eu tô falando, vocês estão entendendo o que eu tô falando? O São Paulo não tem postura, velho. Olha a postura no primeiro tempo e olha a postura no segundo. É impressionante, é impressionante. O erro da arbitragem, para mim, os erros da arbitragem acontecem contra o São Paulo, principalmente contra o Palmeiras, porque a gente tem um enfrentamento de um clube que tem poder de bastidor e o outro que não tem. O São Paulo foi garfado contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista vergonhosamente. E o São Paulo, se você for ver nos últimos 15 jogos entre Palmeiras e São Paulo foi prejudicado contra o Palmeiras. Aí o torcedor do Palmeiras vai falar, mas em 1912, o Caleri, na Copa do Brasil... Depois daquele jogo, o São Paulo foi prejudicado pelo menos umas 10 vezes contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras é respeitado pelo poder de bastidor. Eu vou fazer uma pergunta para você e para os amigos da mesa. Qual clube do mundo, qual emissora de TV, qual federação, qual comissão de arbitragem, CBF, vai respeitar um clube que tem um presidente que vai num podcast imitar o Silvio Santos? Como é que é, Barolo? Qual é o clube que vai ser respeitado? Ele faz essas coisas. Parabéns. Então ele vai trabalhar no marketing, que vai num podcast imitar o Silvio Santos, é o presidente do São Paulo. Qual é o clube do mundo que é respeitado, que tem um diretor de futebol, esse senhor que apareceu aí, que eu não tenho nada pessoal contra ele, aliás, pessoalmente ele é uma ótima pessoa, ele é um cara muito do bem. Só que qual entidade do mundo vai respeitar um diretor de futebol que é chamado dentro do próprio clube, pelos funcionários do departamento que ele comanda, de boca de farofa? Qual é o clube do mundo? Boca de farofa? Qual é o clube do mundo que vai ser respeitado tendo um presidente que imita o Silvio Santos num podcast e que tem um diretor de futebol apelidado de boca de farofa? Na hora do vamos ver, na hora da dividida, na hora do VAR, na hora do pé por cima da bola, quem que você acha que o árbitro vai respeitar? Mas você acha que o Ramon Abate-Abel não dá um pênalti porque o diretor do São Paulo tem um apelido de boca de farofa? Não, Alex, o poder de bastidor do São Paulo, a falta de respeito que o São Paulo é tratado há muito tempo, tem a ver com o comportamento desses dirigentes. Tem a ver diretamente, pode, à vontade, mas tem a ver diretamente com o comportamento desses dirigentes. O São Paulo não é respeitado, o São Paulo não é respeitado dentro de casa, o São Paulo não é respeitado por federações, por emissoras de televisão, por confederações. Mas e o mérito do Palmeiras? Tudo bem, eu estou falando da arbitragem. Estou falando da arbitragem. A gente vai entrar no lance polêmico. A gente está falando da arbitragem. A questão do mérito do Palmeiras tem a ver com a incompetência, a frouxidão do time do São Paulo. Eu estou falando de poder de bastidor. O São Paulo não tem nenhum poder de bastidor. Nenhum. É um dos clubes mais prejudicados. E isso tem a ver com o comportamento dessa diretoria. Então segura, porque o presidente Casares
ligou para o presidente da CBF. O presidente Casares ligou para o presidente da CBF. A gente vai trazer a informação aqui. O Loeb estava com a palavra, o Alex Miller está aceitando meio passivo. Eu tô ouvindo. Estão falando, porque muita arbitragem e tal. Ouvindo. O Palmeiras e o mérito do Palmeiras. É o líder do campeonato. Barolo, quem era o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro até ontem? Em nota, em avaliação, em tudo. Nenhum. Eu não gosto de nenhum. Eu não gosto de nenhum. Não, mas aí não dá. Eu acho todos fracos. Eu acho todos fracos. Árbitro, não tem campeonato. Não, eu acho todos fracos. O Ramon Abate Abel era o melhor árbitro até o sábado em avaliações, Tanto é que está sendo escalado nos principais jogos. Imagina o pior, hein? Não, mas você já está defendendo o Ramon Abate Abel sem ver os lances, Loeb? Não. Foi por ativismo? Não, hein? Ele viu o jogo, Não, longe disso. Ele foi muito mal no jogo. Ele foi muito mal no jogo. A escolha da comissão de arbitragem colocar nesse jogo foi o melhor árbitro que ela tem no momento. Que foi mal. Mas eu não ele foi muito mal. Agora, quando se coloca, não, o São Paulo não tem força no bastidor em relação à arbitragem, à VAR, pode passar uma ideia a quem está assistindo a gente, tá certo? Que existem decisões tomadas fora do campo, extra-campo, que influencia dentro de campo. E não é a verdade. Não, o que eu quero dizer de força de bastidor é o seguinte. Na década de 90, na época que o Miller jogava, o São Paulo tinha força de bastidor. Verdade. Sabe o que eu quero dizer como força de bastidor? Sabe o que eu quero dizer como força de bastidor? Vamos supor, vai jogar São Paulo e Boca Juniors pela Libertadores quartas de final. O representante do São Paulo, que não tinha o apelido de Boca de Farofa, e nem o presidente que imitava o Silvio Santos, iam na Comebol e falavam o seguinte: olha, a gente vai jogar contra o Boca, a gente não quer qualquer árbitro, a gente quer o melhor árbitro. Eu sei disso. Ah, mas esse árbitro aqui, não. Esse árbitro já prejudicou a gente, já favoreceu o Boca, a gente quer um outro árbitro. O São Paulo era respeitado. Eu sei disso. Então a gente vai levar um árbitro pra lá que vai corresponder à grandiosidade dos dois clubes. E a Comebol mudava o árbitro. Mudava o árbitro. Comigo também aconteceu isso com São Paulo. Hoje a gente tem um clube que na hora do vamos ver, na hora que a coisa aperta, ele não, o árbitro, eu não estou dizendo que o árbitro é mal intencionado, eu estou dizendo que é ruim, é muito ruim. O que eu estou dizendo é o seguinte: o poder de bastidor hoje que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, que o Corinthians tem um pouco menos e que o São Paulo teve hoje, a diferença é abissal. Se fosse no Allianz Parque, esse mesmo árbitro teria dado pênalti e expulsado o jogador. Vamos esquentar o debate? Vamos esquentar o debate? Chile, então coloca, ou seja, tava Palmeiras, São Paulo fez 2-0. Primeiro tempo. Né? Primeiro tempo. Ainda estava 2-0. Vamos comentar primeiro os gols, depois entra no lance polêmico. Pode ser? Vamos já nessa polêmica e depois a gente vai gol a gol. Pode ser, jogador? Beleza? Para não perder esse fio, já que estão falando de arbitragem aí. Então vamos direto, porque estava 2-0 o São Paulo, depois a gente vê os gols. Eu quero, obviamente, ouvir o Miller, como ex-atleta, sempre foi assim, o Paulo Sérgio, né, e a nossa bancada, nos lances, as falhas, a bola, o campo. Mas ficou assim, há uma reclamação generalizada de um pênalti não marcado a favor do São Paulo. Roda o lance pra gente, Chile. Roda o lance pra gente, é o lance do Alan no Tapia. É isso? Tá louco. Pera aí. Tá doido, hein? Ô Loeblin, o que dá pra falar desse lance aí? E o Ramon Abate Abel, na imagem aberta, ele tá em cima do lance. Esse que é o detalhe do lance. Primeiro, o que dá pra falar é que é muito pênalti. Não é um pênalti nota 5,5, é muito pênalti. Só que tem uma questão, e aí nós estamos discutindo isso aí, inclusive falamos aqui semana passada. O VAR, nós acostumamos tanto o VAR entrar em todos os lances interpretativos, e por incrível que pareça, quando o árbitro está de frente, sem ninguém encobrindo a visão dele, que é o VAR caso. não tem que entrar. Entendeu? Quem apita o jogo é o árbitro de campo. Ele está com a imagem clara, ele achou que não foi pênalti. Para mim é um pênalti claríssimo, incontestável. Mas tem, gente, alguém em sã consciência tem como entender que isso não é pênalti? Até minha saudosa mamãe, que é São Paulina, não está mais aqui, ela cravaria, Nacau, pênalti claríssimo. Como é que pode não dar um pênalti desse, gente? Mas, Weber, bom, pra mim foi muito pênalti. Agora, será que o pensamento do árbitro... Não, a bola já estava muito longe, aí veio o cara... Eu sei qual foi o pensamento do árbitro, eu vou falar daqui a pouco. Qual foi o pensamento do árbitro. Isso aí, ó. Eu vou falar qual foi o pensamento. Pode falar pra ele? Ô, doidão, ô, cracudo, o cara derrubou o cara dentro da área, vai lá ver. Pelo protocolo de VAR não pode. Mas, gente, aqui nós acostumamos no Brasil com um VAR que não é o VAR... O Marlon então o pênalti marcado pro Grêmio ontem, que é uma vergonha. O Marlon deu uma declaração depois do jogo que não foi um desabafo, foi um pedido de socorro. Ele pediu pro Brasil ter o VAR, que é o VAR da Europa, onde o VAR não entra em lances interpretativos e não entra onde o VAR tem a visão. Quer dizer que no protocolo o VAR não poderia intervir aí? Eu acho que não.
Não. Você pode ler o protocolo de VAR só em lance fora do campo visual do árbitro. Você pode discutir Mas se o ele protocolo... faz essa intervenção 1000 vezes por Então, rodada. porque está tá errado. erro. Esse é o erro. por rodada. Você Porque pode tá errado. discutir se o protocolo do VAR é certo ou errado. Eu Isso, acho que é uma porcaria. Mas não tem o padrão, eu acho então. que é. Porque todo jogo Mas o protocolo foi cumprido, entendeu? Esse é o detalhe. interfere em todo Eu quero jogo. ouvir o Abel falando, porque o Abel, toda vez que tem por muito menos, você em Imagina se casa fosse o sabe. contrário. Imagina se fosse o É contrário. isso Ele aí, ia fazer a coletiva de escopeta, atirando em todo mundo. Como é que é? Ele ia fazer a coletiva com um fuzil na mão. O Abel vocês conhecem. E aí, obviamente, depois de um pênalti desse não marcado, todo mundo quer saber o que o Abel tá falando. O que o Crespo tá falando. A discussão vai continuar. E o Loeblin traz esclarecedoramente uma situação que é um protocolo, mas não é respeitado, bem lembrou o Barolo, que o VAR não poderia chamar, e o VAR às vezes interfere em outras coisas, né? E não interferiu nessa, e eu vou querer saber depois da mesa, se esse pênalti fosse marcado, o gol convertido, a história poderia ser outra, aí é bola, aí é campo, aí é bola. Mas vamos ouvir, Abel Ferreira, primeiro põe o lance. Tá? Põe o lance, só para ilustrar, o Abel vai falar sobre esse lance. Abel tá querendo explicar que o macaco não gosta de banana? Olha, Garrafa, acho que a entrevista de um treinador, cada um, ele vai falar a sua conveniência, vai respaldar o seu lado. E eu não discordo disso, não. Eu acho que tá tudo certo. Mas num lance desse, meio escancarado... Agora, um lance desse aí, o árbitro, na cara do árbitro, pelo amor de Deus, o árbitro não dá um... Acho que nem... Ele tem que esquecer protocolo, propósito que seja. Ele tem que dar o pênalti, porque ele tá em cima do lance. Olha lá, em cima do... E ele faz com a mão assim, ó, não foi nada. Como que não foi nada? Um pênalti escandaloso desse. É daí pro 40 DP. Qual é o DP, Alberto? O árbitro precisa de protocolo para apitar um pênalti desse? Você imagina se fosse pro Abel ali? Então, ele é loucura. Ele ia entrar em campo. Que ele falou que o Alan não estava disputando a bola, Loeblin. Tem alguma coisa a ver? O Abel precisa ler a regra 12, né? Uma pena que um treinador do nível do Abel não conheça a regra, porque ele não conhece. Ele sabe. Desculpe te interromper, mas você lembra que acho que na semana retrasada, o Abel disse assim, exatamente. Não acreditem, olha, abre aspas para Abel Ferreira, uns 15 dias. Não acreditem em tudo que eu falo. Eu vou colocar o que você disse lá atrás nessa sua resposta, para amenizar. Pois mas não. só uma coisa, personagem, ele falou, né? Eu sou um personagem. Exatamente. Mas só uma coisa, ele falou nessa resposta que ele não tinha visto o lance na televisão, ele só viu lá do banco ao vivo, que ele... Pelo que ele viu do banco, foi aquilo. Então, quando é a favor do tudo que Palmeiras... ele vê do banco, ele chia. Tudo que ele vê do banco, ele chia. Hoje ele não chiou. Mas no banco dele tem uma televisão. É mentira, Alex. É mentira. Garrafa, pô. Eu não lembro. Uma televisãozinha no banco. Exatamente. Ele viu, mas nessa hora ele não estava olhando. Eu não lembro. Barolo, eu não lembro. Alex, eu não lembro qual era o humorista, não sei se era o Chico Anísio, eu não lembro. Que tinha um quadro que ele falava assim, né? A discussão ia rolando e tal, aí ele olhava assim pra pessoa e falava: e você acreditou? Ah, ele não viu. Ele só vê quando é a favor do Palmeiras. Sim. Não é? Agora, Gafa, o Luciano tá com a bola sozinho. Põe o lance. Limpa, de frente pro gol. Por que não chuta pro gol? Ele não tem pé direito. Transferiu a responsabilidade, faz o gol, meu. Ele não tem a perna direita. Gente, pelo que tava sendo o jogo, se esse pênalti é marcado e convertido, a história é outra. Tava 2-0 pro São Paulo. Tava 2-0, 6 minutos. A história é outra. Claro, muda totalmente o jogo. 6 minutos do segundo tempo. 6 do segundo tempo. Ou seja, a arbitragem interferiu, não tem como não dizer, né? Mas não vai falar do que o Abel falou também? Vamos? Vamos lá? Lógico, Tem que mostrar tudo. Ele tá falando se fizesse 3-0 ali... Acabava o jogo. Seria ou não seria outro? Ele falou do pisão do Gustavo Gomes, do empurrão no gol. Ele falou do Gustavo Gomes? Não, só falou do Bobadilha. Só falou do Bobadilha. Aí então, muito choro também, né? antes do lance do Bobadilha, vamos pro outro lado. O chileno tá me falando aqui. Garrafa, vamos pro outro lado. Vamos. Hernan Crespo, né? Sempre sereno, moderado. Sempre sereno, Falando moderado. em português, né? Quando ele tá calmo. Fala português quando tá calmo, hoje preferiu falar em espanhol. Sobre a arbitragem, sobre esse lance. Põe o lance, Chile. Põe o lance na tela, porque isso é absurdo o que aconteceu no estádio do Morumbi. Repito, minha saudosa mãezinha, Dona Hélida, de onde ela está, ela falou, pênalti. Põe o lance que eu quero que o Crespo comente sobre o lance do pênalti. Por gentileza, chileno, Buffon colheu todos os depoimentos e nós estamos mostrando para vocês. Isso vai adiantar alguma coisa? Isso representa o quê? Bom, primeiro que o São Paulo deu uma informação equivocada também, né? Primeiro, eu vou falar, não sabe, não fala. Os árbitros são punidos.
os árbitros são afastados, os árbitros vão para o tribunal. Por que não se torna público? Porque depois o árbitro não consegue voltar. Então, se um jogo desse, eu sou afastaram o Noébrio em 10 jogos, eu fui afastado várias vezes, por causa da arbitragem de São Paulo e Palmeiras. Como é que eu volto depois para arbitrar um jogo do Corinthians? Fosse você o homem que decidiria a punição pelo Ramon Abate Abel, quantos jogos ele deveria ficar de fora depois desse escândalo? É difícil falar assim de imediato. Você não é de ficar em cima do muro. Não. Eu preciso avaliar a arbitragem como um todo. Você avalia a parte técnica, a parte disciplinar e a parte a técnica disciplinar e a parte física. Então você faz toda uma avaliação. Não se avalia a arbitragem. Marcou um pênalti que não foi ou não marcou um pênalti que foi. Senão fica muito simplista. Tá. Você avalia todo um processo. Ele mudou o resultado do jogo. É para todo mundo, tá? Vou contar, não devia contar aqui, mas vou contar. Antes do jogo do Mirassol, o Corinthians jogou contra quem? Corinthians Internacional e outro Flamengo. Flamengo. Nos 2 jogos, você sabe disso que eu te contei, a diretoria do Corinthians entrou em contato comigo. Depois dos jogos. Queria avaliação técnica para falar com a CBF. Tá certo? Mesma coisa fez o RB. Loeb, como é que a gente faz? Gente, é com todo mundo. O problema é que os clubes só pensam em se manifestar quando afetam eles próprios. Barolo, adianta essa reclamação? Isso vai adiantar? É pra jogar pra galera? Nunca adiantou, pô. Garrafa, teve um jogo, o penúltimo jogo do São Paulo contra o Palmeiras no Morumbi, que o São Paulo foi prejudicado também. O blogueirinho foi depois do jogo, esbravejando, gritando, que era um absurdo, o São Paulo tinha sido prejudicado. Foi de novo na semifinal, no Allianz Parque, aquela vergonha, e foi hoje de novo. O que eu falo, pra mim, o que funciona é o trabalho de bastidores. Bastidores. Não é dar piti, não é notinha de repúdio, não é ligar, é bastidor. Não adianta, isso tem que ser feito nos bastidores. Não adianta nada esse diretor aí, que nunca vi na minha vida. Nunca deu a cara. Ele nunca deu a cara. Agora aparece aí dizendo que o presidente ligou pro presidente. Isso não vai adiantar nada, pelo amor de Deus. Eu fico doido com essas coisas. Uma pergunta só, cadê o presidente? Cadê o Tava lá conversando com o presidente da CBF. Se manifestou aí nas redes sociais. Nas redes sociais. E fechou comentário. Fechou comentário no Instagram. Você caçou aí? O Barolo perguntou o Zé Paz. Eu falo que o menino é bom. Barolo perguntou o Zé Paz. Viu, Barolo? Tá, e fechou comentário. Vê se tem comentário aberto. Não tem comentário aberto. Exatamente. Mas o que ele postou? Ele disse o seguinte aqui, abre aspas para o Júlio Casares. Como a arbitragem pode errar tantas vezes para o mesmo lado? Ficou bem claro que não fossem o VAR e a arbitragem, o SPFC sairia vencedor. Acabamos sendo abatidos pelo árbitro e pelo VAR, fecha aspas aí, a declaração inteira do Casares aí. Nossa, agora vai mudar tudo. Agora se prepara que o futebol brasileiro é outro. Agora... A diretoria do São Paulo é uma diretoria muito frágil, né? É isso aí, muito frágil. Ela se coloca numa hora que não precisa. E quando precisa, não se coloca. Exatamente. Então tem que trabalhar por trás, tem que fazer um serviço de bastidor com profissionalismo. Como sempre foi feito no São Paulo. Como sempre foi feito no São Paulo. Como é feito no futebol. Então tá aí, família Alviverde, esse foi o vídeo. Um vídeo aí onde o pênalti acaba sendo bastante debatido pelos integrantes aí do programa Mesa Redonda, falando ainda sobre a parte física do São Paulo também, que pode ter cansado. Entregou aí essa vantagem. O Palmeiras, na verdade, que foi lá e conseguiu buscar esse resultado, o que deu a liderança, né? Saiu com a vitória aí desse choque rei e de quebra líder do campeonato. Ficou ali na primeira posição do campeonato com o mesmo número de pontos do Flamengo, 55, mas é muito importante a gente frisar que o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Um jogo a menos, e é com o Juventude, jogo que deve acontecer aí na próxima semana, no períodozinho aí de data FIFA. Deve se ajeitar essa partida aí, esse calendário, e resolver esse jogo pendente do Palmeiras. Com isso, o Palmeiras ganhando ali do Juventude, tem tudo aí para abrir vantagem sobre o Flamengo que vem aí de derrota para o Bahia, vai caindo de produção, enquanto o Palmeiras só aumenta. Palmeiras chegando fortíssimo na reta final do campeonato. Rapaziada, queria agradecer vocês por estarem aqui até o final, já que ficaram, dê o like aí no vídeo para estar fortalecendo, tá bom? Também se inscreva no canal e até um próximo vídeo, valeu!